Graças e paz, meus amados. Pastor Joimar com vocês, aqui no canal do Pregador Cristão, trazendo a segunda etapa daquele estudo a respeito da Páscoa cristã. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Isso é muito importante para a evangelização. Assim o YouTube, quando você se inscreve e deixa seu like, o seu gostei, ele divulga, ele envia para outras pessoas esta palavra. Tenha sua Bíblia em mãos, para que nós possamos também acompanhar juntos os textos que vão ser lidos. Tudo bem, então? Na aula anterior, nós falamos a respeito da origem da Páscoa cristã. Ela tem sua origem quando o povo de Israel sai da terra do Egito, da casa da servidão, numa grande e poderosa libertação que Deus efetuou na vida daquele povo. Eles tiveram a presença de Deus punindo os egípcios. Na última praga, Deus passou pelo meio do Egito. E então, esta passagem do Senhor pelo meio do Egito foi celebrada a Pessá, a passagem. E também foi o marco final da libertação daquele povo da terra do Egito. Por toda a antiga dispensação, Deus operou por meio de sinais, ritos, símbolos e tipos que concluíam a pessoa do Messias. É claro que nem todos eles tinham consciência clara de que aquele cordeiro, bezerro ou cabrito, que era imolado para o perdão dos pecados, ia ser personificado na pessoa de Jesus Cristo. É claro que nem todos eles sabiam que aqueles novilhos, bezerros ou cabritos que eram imolados, sacrificados para a expiação dos pecados, representava a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Mas eles sabiam que aquele ato de sacrificar um animal inocente era Deus preparando um substituto para os seus pecados. Eles tinham ciência disso. Portanto, na Páscoa cristã, há lugar apenas para o sangue do sacrifício, para um único agente que é capaz de trazer expiação e perdão dos pecados, Jesus Cristo. Nós vamos ver agora textos no Novo Testamento que falam com mais clareza a respeito desta luz que Jesus trouxe sobre a igreja, na sua pessoa, falando a respeito dele como o sacrifício pascal pelos nossos pecados, ele sendo o Cordeiro de Deus. Nós falamos na aula anterior que João Batista viu Jesus descendo às margens do rio Jordão, apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje veremos mais textos que apontam para Jesus Cristo como o sacrifício pelos nossos pecados. Vamos lá então? Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. É claro que, dependendo da versão da sua Bíblia, se é ARC, ARA, NVI, Bíblia de Jerusalém ou a King James, o sentido vai ser o mesmo. Então, no texto de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo conclama a igreja de Corinto para que se purifiquem, não vivam mais a velha vida de pecado, porque eles foram tirados da terra da escravidão do pecado para uma nova vida, por meio do Cordeiro Pascal. Não o Cordeiro comido lá no Egito, mas por meio de Cristo, o verdadeiro Cordeiro. Assim, Cristo não foi apenas morto, mas sim sacrificado, em lugar de todos nós. Portanto, Paulo convoca os coríntios a viverem de acordo com o novo Cordeiro e a nova Páscoa, aquele que é o ápice de tudo aquilo que Deus anunciou no Antigo Testamento, Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. No próximo texto, vamos para a primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 2. João trazendo aos crentes a firmeza do perdão dos pecados através da propiciação que Deus preparou para esse perdão, Jesus Cristo. Ele diz: meus filhinhos,
Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Verso 2. E ele é a propiciação. Lembra-se do sangue do cordeiro, que era aspergido sobre a tampa da arca onde estavam os querubins, onde se fazia a propiciação, chamado de propiciatório. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Expliquei na aula anterior que não é que Jesus morreu por todo o mundo, mas Jesus morreu por pessoas do mundo inteiro. Todas as nações, existem aqueles que Deus escolheu, aqueles que vão ser alcançados, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Continuando, então nós entramos em Apocalipse capítulo 13, verso 8, que diz: E adoraram a besta todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Cristo estava decretado para morrer pelos nossos pecados. Já estava decretado que Jesus seria a nossa salvação e a propiciação pelos nossos pecados. Afinal de contas, quando se diz cordeiro, está apontando para o cordeiro do sacrifício, que o sangue era derramado. Então, aqueles que adoraram a besta e seguiram e aceitaram o número do seu nome, estavam selados para a perdição. Aqui, os que amam o cordeiro e os que são lavados pelo seu sangue, são selados para a salvação. O próximo texto, acompanhe. Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Então, e da parte de Jesus Cristo, o Martus Hopistus, a fiel testemunha, o Prototokos ton Necron, o primogênito dos mortos, isto é, a se levantar dentre os mortos para nunca mais morrer. Kai ho arcon ton basleon tesges, e o príncipe dos reis da terra. Então, João está dizendo que ele não somente nos amou, ele nos amou de uma vez por todas. E esse amor o levou a nos libertar igualmente de uma vez por todas dos nossos pecados, porque ele é o cordeiro e a propiciação pelos nossos pecados. Último texto. Então, nosso último texto é Apocalipse, capítulo 5, verso 6. A visão que João teve a respeito do Cordeiro. E qual é a natureza dessa visão? Vamos lá, então? Caiadon, remesso do trono, e eu vi no meio do trono, Caiton Tessaranzon, e dos 4 viventes, nossas versões das seres viventes, Kai remesso presbiteron, e no meio dos anciãos, isto é, no trono dos anciãos, Arnion, um cordeiro, Esteco Rus, Esfâmena, é conquerata. Então, para nós interessa até aqui. Então, um cordeiro, como tendo sido sacrificado. Então, quando João está chorando, porque inicialmente acredita que ninguém foi capaz de abrir o livro, nem de ser digno de olhar para ele, ele é tocado por um ancião, que já está no céu, e ordena que ele olhe para frente. Então ele vê, nada mais nada menos que Jesus Cristo, o Cordeiro como tendo sido morto. Afinal de contas, o Cordeiro de Deus foi sacrificado na cruz do Calvário. Ele usa essa linguagem do Antigo Testamento para informar
aos crentes do período do seu apostolado, das perseguições, que as suas perseguições não são em vão. Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário e ele é digno para estender a mão, suas mãos furadas pelos pregos, e tomar do Deus Todo-Poderoso o livro da vida. Que Jesus é esse Cordeiro sacrificado, Cordeiro Pascal, a nossa aliança com Deus e a nossa libertação dos pecados. Portanto, isto é Páscoa. É Jesus Cristo sacrificado, não somente sacrificado. Ele morreu, conforme diz no Credo Apostólico, desceu ao Hades, mas ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. E é isso que nós teremos no domingo de Páscoa. A ressurreição do Cordeiro. No terceiro dia ele ressurge dos mortos, o primogênito dentre os mortos, e ocupa o lugar da primazia como Deus Filho Salvador. Portanto, nossa Páscoa é a Páscoa onde Jesus reina. É a Páscoa que não discrimina, porque ela está centralizada no sacrifício do Cordeiro. Que Deus te abençoe e que te faça prosperar no conhecimento de Deus. Faça um propósito deste ano, você ler a Bíblia todinha até o final de um ano. Eu garanto para você que isso é possível. Deus te abençoe. Não se esqueça, leia a Escritura.